as Bíblias de vocês em Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos dar continuidade à exposição bíblica no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2, leremos os versículos 13 a 17. Você pode deixar sua Bíblia aberta, nós já leremos. Uma pergunta a você. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa que já passou pela face da terra, qualquer personagem histórico importante, com quem seria? Quem você escolheria? Olha, eu talvez tenha algumas opções, várias na verdade. E pelas minhas opções você poderia conhecer um pouco mais a respeito de mim. Mas com certeza, muito provavelmente, entre as minhas top 3 ali, estaria o apóstolo Paulo. Eu teria muitas perguntas para o apóstolo Paulo. Por exemplo, o que ele quis dizer quando ele falou a respeito do espinho na carne? O que ele estava falando? O que ele viu quando ele foi ao terceiro céu, que ele não foi autorizado a dizer a ninguém, não poderia colocar em palavras? E muitas outras perguntas como essa. Mas você, quem você escolheria? O que você perguntaria a essa pessoa? Por que eu faço isso? Por que eu faço essa brincadeira com vocês? Porque o texto que nós leremos hoje nos conta a respeito de um jantar com Jesus. Nós já vimos como eram as 24 horas do dia de Jesus e do seu ministério no capítulo anterior. Marcos agora descreve como era uma refeição à mesa com Jesus. E ela era basicamente, um spoiler aqui para vocês, um escândalo da graça. Marcos, ele nos pega agora pela mão e nos mostra como era esse escândalo da graça em um jantar com Jesus. Então vamos ler Marcos capítulo 2, versículos 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus. De novo, Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele, com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque esses eram muitos e também o seguiam. Os escribas, os fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Até aí, irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? A refeição de Jesus na casa de Levi foi uma confrontação com os líderes religiosos e uma revelação da salvação de Jesus, da missão de salvação de Jesus. Foi um escândalo da graça, onde Jesus se assentou à mesa com publicanos e pecadores. O tema da mensagem nessa manhã é que o escândalo da graça é que Deus se importa com pecadores e com aqueles que não têm esperança e que Ele os chama para estar à mesa com Ele. Deus se importa com pecadores e com aqueles que não têm esperança e Ele os chama para estar à mesa com Ele. Esse é o escândalo da graça. Nós vamos investigar essa verdade em 3 pontos principais nessa manhã. Primeiro ponto principal: Jesus nos chama para segui-lo e precisamos responder com fé. A passagem que nós lemos ela é composta de 2 cenas. Jesus ensinando as multidões e chamando Levi para segui-lo, e depois já Jesus com seus discípulos e publicanos e pecadores na casa de Levi em um jantar. Essas são as 2 cenas. E nessas 2 cenas nós vemos a graça de Deus demonstrada e explicada. Nós vemos também a obediência e a submissão de um pecador a Jesus e a oposição de líderes religiosos.
Marcos, ele nos diz que Jesus, mais uma vez, de novo, na linguagem de Marcos, começa a ensinar as pessoas. Esta já é a sexta vez que Marcos fala a respeito do ensino de Jesus, só nos 2 primeiros capítulos do seu evangelho. Marcos está nos dizendo que Jesus estava fazendo aquilo que ele veio para fazer, ensinar a respeito do reino de Deus, pregar o evangelho. Marcos, ele também quer nos dizer que Jesus não desiste da sua obra, da sua missão. Vocês se lembram? Mesmo depois do episódio do leproso, onde Jesus já não podia mais ir na cidade, tinha que ficar afastado, porque as multidões vinham até ele querendo cura. Ele não deixa de novo, ensinar as pessoas que precisavam do evangelho de Deus. Ele vai para a sua casa, tentar ter um tempo de descanso, mas as multidões veem o que ele faz? Ele as ensina. Agora, ele vai para junto da região do mar para ensinar as pessoas, para proclamar a elas o evangelho. Marcos está dizendo, Jesus não desistiu da sua missão. Ele continua indo às cidades e povoados, ele continua juntando as multidões, não só para curar elas, não só para libertá-las, mas para fazer aquilo que ele veio fazer de mais importante, ensinar a respeito do reino de Deus, pregar a elas o evangelho. Isso quer dizer, irmãos, que assim como Jesus não desistiu daquelas pessoas que ele sabia que precisavam do evangelho, ele também não desiste de nós. Ele se importa conosco. De novo, ele se importa conosco. Mesmo quando pecamos e caímos, da mesma maneira que antes. Mesmo quando nessa semana agimos da mesma maneira que na semana anterior. Ele se importa conosco de novo. Ele nos ensinará. Ele virá até nós, porque Ele nos ama. E a verdade é que eu e você somos peregrinos. Somos forasteiros, estrangeiros na terra. Estamos em uma jornada. E, infelizmente, faz parte da nossa jornada cairmos. Pecarmos contra Deus e contra o próximo. Magoarmos aqueles que nós mais amamos. E sermos magoados por aqueles que nós mais amamos. Mas Deus tem paciência conosco. Deus tem paciência conosco. Ele nos toma pela sua mão e nos ajuda a nos levantarmos quando caímos. De novo, Ele inicia a sua obra em nós. Só que o de novo aqui de Jesus não é o mesmo de novo nosso, onde, ok, nós pecamos, nós vamos lá fazer as mesmas coisas de novo, sem muita criatividade, sem muita invenção, nós vamos lá e pecamos. Ou, por exemplo, quando nós olhamos para alguém para criticar e julgar, nós geralmente pensamos, quando pecam contra nós ou quando fazem algo errado, sério? De novo? A mesma coisa? A pessoa não aprende nunca. Inacreditável. Esse é o nosso de novo. Mas o de novo de Jesus para nós não é assim. Ele não olha para nós, sério? De novo, Emerson? Inacreditável. Você não aprende nunca. Não. O de novo de Jesus é estender a mão para nós, nos agarrar firmes, nos levantar e nos sustentar pela sua graça. O de novo de Jesus não é de julgamento ou de condenação. É um estender a mão e nos ajudar. Jesus está disposto a perdoar e ajudar você. E se você pensa que o que você fez supera a compaixão de Jesus, nesses apenas 2 primeiros capítulos de Marcos, o leproso argumentaria ao contrário com você. O paralítico argumentaria ao contrário com você. E toda aquela multidão que foi liberta e curada também argumentaria de forma contrária, porque há mais compaixão e misericórdia em Cristo do que pecado em nós. E isso são boas notícias. Jesus de novo vai fazer a sua obra em nós. Jesus de novo vai nos tomar pela mão e nos conduzir até o fim. Nós temos essa promessa, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia da sua revelação. E por que eu estou falando isso? Porque essa graça de novo estender a mão, de novo nos receber, de nos conhecer profundamente e se compadecer de nós, ela é demonstrada por Jesus no chamado de Levi, o publicano.
Talvez você não saiba, mas Levi aqui é o mesmo autor do Evangelho de Mateus. É um outro nome para ele. Muito provavelmente ele era da tribo de Levi. E como levita, ele era chamado de Levi. Mas, como muitos no mundo antigo tinham mais de um nome, este homem também era conhecido por Mateus. E escreveu o Evangelho que carrega o seu nome. Mas Levi, ele era um publicano. O que é ser um publicano? Naquela época, ser um publicano significava que Levi trabalhava como coletor de impostos. Talvez se você é como eu e ouve a palavra impostos no nosso contexto, você já começa a ter comichão e nervosismo, né, porque lá vem o governo de novo querendo sugar mais do meu dinheiro. Mas Levi não era alguém que trabalhava para uma forma antiga, digamos assim, da Receita Federal, que representava o leão. Não, e que estava ali nos seus computadores e vendo quem pagou, quem não pagou o imposto. Se você pensar que ser coletor de impostos era uma forma antiga de trabalho, honesta e árdua, um serviço digno e valioso, você não pode estar mais enganado. Irmãos, publicano era o apelido que os judeus davam para aqueles que trabalhavam para o inimigo. Nesse caso, Roma. Aquele poder que veio e dominou o povo de Deus, que havia os tornado escravos, ainda que livres, entre aspas, eles tinham que pagar pela sua liberdade, pagar impostos, e muitos impostos a Roma, a César. Como parte agora anexada do Império Romano, o povo de Deus, Israel, a Palestina, tinham que pagar impostos para Roma. E Roma era muito sábia. Quem cobrava esses impostos? Coletores de impostos, que eles selecionavam do próprio povo. Acontece que os publicanos, eles não só cobravam o imposto que era devido, eles ficavam com uma pequena parte extra que eles cobravam a mais das pessoas. Infelizmente, eu não tenho um nome melhor para isso do que roubo. Se o imposto era X, eles cobravam X mais Y. Eles estavam roubando das pessoas, do seu próprio povo. E por meio desse roubo, eles se tornavam extremamente ricos. Você talvez se lembre de outro publicano nas histórias do Evangelho, chamado Zaqueu, que se arrependeu e disse que não só devolveria àqueles a quem ele havia roubado, porque ele havia de fato roubado, mas devolveria 5 vezes mais. Tamanha era a riqueza daquele homem. Ele devolveria 4 vezes mais, se não estou enganado. Tamanha era a riqueza daquele homem. Mas 4 vezes ou 5 vezes, não importa. O que importa é que aquele homem era rico porque ele estava roubando do seu próprio povo. Então esse homem, chamado Levi, não era um homem bom. Não era um homem honesto, com trabalho justo e um homem honesto. Ele não era um cara legal. Não. Ele havia enriquecido às custas dos outros. Para piorar a situação, os seus compatriotas, os judeus, contavam os publicanos por causa disso, de cobrar impostos a mais, de trabalhar para o inimigo do povo de Deus. Os romanos, eles contavam os publicanos entre os ladrões e assassinos. E ao fazer isso, os publicanos não podiam mais ir à congregação, ou seja, à sinagoga. Não podiam mais participar da vida religiosa do seu povo. Se tornavam párias, se tornavam pessoas excluídas da sociedade. Pessoas como os leprosos, apenas que eles tinham trabalho e eram muito ricos. Essa era a diferença. E isso causava desgraça para a sua família. A sua família era conhecida como parte daquele que virou as costas contra o seu povo e era agora inimigo, publicano. Levi, então, era um pária, um traidor da nação. Mas esse homem, vivendo em pecado, cheio de cobiça, roubando do seu próprio povo para enriquecer às custas dos outros, estava lá na coletoria um dia cobrando impostos. E Jesus passa em frente à coletoria, depois de ensinar as multidões à beira do mar da Galileia. E quando Jesus vê Levi, ele simplesmente para. Imagine a cena, irmãos. Jesus está andando com uma multidão ao redor dele, ele simplesmente para, olha para o lado, dá mais uns 2 passos e vê Levi. E ele olha para Levi e ele diz, siga-me. E ele segue andando. E Levi larga tudo o que ele tem e passa a seguir Jesus. Nesse dia, aquele homem,
ouviu as palavras mais profundas e mais tocantes que ele jamais havia ouvido até então. Ele tinha ouvido de Jesus: siga-me. Pense na cena por um instante. Levi está lá trabalhando, fazendo as suas coisas corriqueiras, quando Jesus aparece de repente. Levi está ali, irmãos, comprando um imposto aqui, botando uma moedinha extra no bolso ali, seguindo a sua vida aqui, dando ordens aqui, tomando um cafezinho ali, fazendo o que nós fazemos no nosso dia a dia. E Jesus simplesmente para diante dele. Ele pensou: vou arrecadar mais um extra aqui agora. Nem estava com ele aqui no meu caderninho, mais um pagador de impostos, ótimo. Mas quando ele ergue os olhos e ele vê aquele homem, Levi tem um choque e ele ouve: siga-me. Jesus já havia chamado homens antes. Talvez você se lembre, ele havia chamado 4 pescadores e que ele havia dito que faria pescadores de homens. Então Jesus estava chamando pessoas para si. Mas ninguém estava preparado para essa cena, para aquele momento, para o que estava por vir agora. Ninguém estava preparado para ver e ouvir Jesus chamar Levi para segui-lo. Sabem por quê? Porque se existia alguém mais improvável em toda a cidade de Cafarnaum, que Jesus pararia diante dele e o chamaria: vem e segue-me, que se tornaria um discípulo de Jesus, esse homem era Levi. Irmãos, a vida com Jesus é assim, é uma surpresa atrás da outra. O que será que Jesus pensou que ele estava fazendo ao chamar Levi para segui-lo? Será que ele não viu a cabine de coleta de impostos? Será que ele não viu os soldados romanos guardando o dinheiro? Será que ele não viu Levi embolsando um pouquinho aqui e um pouquinho ali? Será que ele não sabia que Levi era um publicano, um inimigo do povo de Deus? E ele, como um mestre de Israel, ele como alguém que estava ensinando o povo, não deveria chamar um publicano, não deveria ter comunhão com ele, porque ele era impuro. Ele odiava o seu povo, ele não amava o seu povo, ele só pensava em si próprio. Chamar 4 simples pescadores, ok, a gente consegue trabalhar com o material que tem. Mas um publicano, o que será que Jesus estava pensando? O que ele pretendia conseguir com isso? Irmãos, de acordo com os padrões de liderança que nós esperamos, com certeza, não muita coisa. 4 pescadores e agora um publicano. Jesus está reunindo uma trupe aí fantástica, mas do lado negativo. Mas percebam a resposta de Levi. Esse homem talvez tinha tudo o que ele poderia querer. Todo o dinheiro que ele queria, respeito e honra entre os romanos, ainda que odiado pelo seu povo. Percebam a resposta de Levi. Marcos nos diz o seguinte: ele se levantou e o seguiu. Ao ouvir o chamado de Jesus, Levi obedece imediatamente. Ele deixa todo o dinheiro para trás. Ele deixa tudo para trás, porque ele ouviu até então as palavras mais profundas que ele jamais havia ouvido. Vem e segue-me. Levi respondeu com fé ao chamado de Jesus. E é esse o tipo de fé que Deus está nos convidando a ter nessa manhã. A fé que, ao ouvirmos Jesus nos chamar, nós largamos tudo e seguimos a Jesus. Ao ouvir a voz de Jesus nos chamar hoje, também precisamos responder com fé e começar a segui-lo. Levi, irmãos, ele sabia que ele era um publicano. Ele sabia tudo que ele havia feito de errado. Ele sabia a profundidade da corrupção do seu coração, a forma equivocada que ele vivia. Mas quando ele ouviu o chamado de Jesus, isso mudou tudo. E ele se levantou e passou a segui-lo. Da mesma forma, quando você ouvir o chamado de Jesus na sua vida, quando você ouvir Jesus chamando você para abrir mão do pecado e viver para Ele, para obedecer Ele naquela situação específica na sua vida que você sabe muito bem. Quando Ele chamar você para não jogar a toalha e não desistir do seu propósito, quando Ele disser: vem e segue-me, quando isso acontecer, você também deve responder com fé e confiar em Jesus. Mesmo que isso signifique deixar tudo para trás e segui-lo. Mesmo que isso signifique sair da zona de conforto, perder todas as coisas às quais você está acostumado, você deve se levantar e seguir a Jesus. Quando Jesus nos chama, Ele quer que respondamos
com fé nele, cheios de coragem, e começamos então a segui-lo. E o que acontece se nós respondemos com fé e seguirmos Jesus? Segundo ponto, se seguimos a Jesus, ele tem comunhão conosco. Depois de seguir Jesus e começar a fazer parte do grupo de Jesus, Levi decide dar uma festa, fazer um jantar em homenagem a Jesus. Pensem só, Levi não podia estar mais contente. Ele poderia ter tudo o que materialmente ele queria, mas havia um vazio na sua alma, havia uma profunda necessidade que, ao ouvir aquelas palavras, vem e segue-me, foram de encontro ao seu vazio, à sua necessidade. Então ele passou a ir e encontrou alegria verdadeira, encontrou paz de espírito, encontrou o que ele tanto procurava. Talvez o dinheiro ou nas posses. Levi não podia estar mais contente. Havia alegria na vida dele como nunca antes. E o que nós fazemos quando nós estamos alegres? Nós queremos celebrar, nós queremos comemorar. E é exatamente isso que Levi decide fazer. Ele convida todos os seus amigos, todos os seus conhecidos, para um jantar em sua casa. Lembre-se, Levi era rico. Ele podia dar um jantar para muitas pessoas. E a sua casa devia ser, obviamente, muito grande também. Agora imaginem só. Quem eram os convidados de Levi? Sim, isso mesmo. Publicanos e pecadores. Essas eram as pessoas que Levi conhecia. Essas eram as únicas pessoas que conversavam com ele. Essas eram as únicas pessoas que aceitavam ser vistos na presença de Levi. As pessoas que ele conhecia. Ele convidou os seus colegas de trabalho, óbvio. E os seus amigos, aqueles que andavam com ele. Acontece que todos eles eram publicanos e pecadores. Bom, nós já sabemos quem eram os publicanos. Mas agora a gente precisa entender também quem eram os pecadores. Pecadores eram aqueles que não obedeciam à lei de Deus. Eram pessoas que não ligavam muito para Deus e para toda essa questão de leis e mandamentos que nós temos que cumprir e regras que temos que obedecer. E para tudo aquilo que Deus disse na sua lei. Eram pessoas que não cumpriam as leis e tradições dos líderes religiosos da época. E então, quem não seguisse à risca a lei e as tradições dos líderes religiosos da época eram rotulados como pecadores. Assim, a turma de Levi, meus irmãos, era uma turma da pesada. Eram publicanos e pecadores. Não eram gente de boa reputação. Não eram gente bem vista na sociedade, que ocupava os altos lugares e eram respeitados e honrados. Eram pessoas de má fama, que não eram reconhecidos como parte do povo, que eram conhecidos como inimigos, que não tinham boa reputação e que não se importavam de prejudicar os outros para sair bem em uma situação. E Jesus jantar com publicanos e pecadores fazia com que Jesus se juntasse com pessoas, então, impuras. Jesus não tinha apenas contato com doenças que deixavam as pessoas impuras. Jesus não tinha apenas contato com leprosos, que se chegasse perto e tocasse a pessoa, a contaminava e a tornava ritualmente impuro. Ele agora também tinha contato com pessoas de coração impuro, com pecadores. E é interessante que esse episódio estaria imediatamente após a cura do paralítico, que foi carregado pelos 4 amigos. Significa que Jesus não veio apenas para perdoar os nossos pecados. Porque poderíamos simplesmente ter um Jesus que, à distância, não chegando perto de nós, declara: eu te perdoo, mas não chegue perto porque eu não tenho contato com o pecado. Nós não temos alguém simplesmente que vem para nos perdoar. Nós temos alguém que vem para sentar com pecadores também. Percebam, Jesus não apenas passa na frente de Levi e o chama: vem, segue-me. Mas fica à distância. Jesus o chama para o seguir, mas ele também se senta à mesa com ele, publicano e pecador. E Jesus se senta à mesa com outros publicanos e pecadores. Irmãos, para nós compreendermos o que está acontecendo aqui, e por que isso é relevante a nós, nós precisamos de uma hermenêutica bíblica do pecado. Bom, lá vem o pastor com as suas palavras chiques e bonitas. Irmãos, nós precisamos simplesmente compreender que todos são pecadores, incluindo nós. Eu, você, todos aqui.
Isso é ter uma hermenêutica bíblica, uma compreensão correta do pecado. Todos são pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a verdade é que a gente consegue enxergar facilmente o pecado dos outros. Fulano de novo. Eu sabia, viu só? Mais uma vez. De novo. Inacreditável. Mas nós temos dificuldade de enxergar o nosso próprio pecado. E Deus sabe disso. E é por isso que nós precisamos de uma compreensão bíblica do pecado. Nós precisamos nos incluir também na raça de homens e mulheres pecadores que há no mundo. E Deus sabe disso. E é por isso que nós temos a igreja. É por isso que nós temos outras pessoas ao nosso redor para nos lembrar de quem nós somos. Não como lá fora, apontando o dedo e julgando e criticando, mas olhando para dentro de si, reconhecendo que também é pecador e que é melhor sermos dois do que um. É melhor estarmos juntos no mesmo propósito e adorarmos a Deus. Porque se quando você cair, eu ajudo você a se levantar. Quando eu cair, você me ajuda a se levantar. Vejam, esse é o propósito da igreja. É por isso que Deus criou a igreja. Porque precisamos de pessoas ao nosso redor para nos momentos difíceis, árduos, terríveis da vida, possamos ter com quem contar e nos momentos alegres possamos ter com quem celebrar. É por isso que a igreja é tão importante. Uma comunidade bíblica e saudável nos ajuda a enxergar os nossos pontos cegos e a crescermos, a amadurecermos, a avançarmos de acordo com o plano de Deus para a nossa vida. Então, ao compreendermos que todos somos pecadores, nós entendemos que os publicanos e pecadores assentados à mesa com Jesus somos eu e você. O reino de Jesus não se constrói sem uma mesa cheia de publicanos e pecadores, como eu e você. A mensagem do Evangelho é um convite à mesa com Jesus. Mas é um convite à mesa para publicanos e pecadores. A mensagem do Evangelho é um convite à mesa com Jesus, que pode nos perdoar os nossos pecados e que está conosco para nos pegar pela mão e nos fazer avançar e lutar e vencer contra os nossos pecados. Irmãos, no mundo antigo, as mesas eram diferentes das nossas de hoje. No mundo antigo, as mesas eram extremamente baixas e as pessoas elas reclinavam, então, a mesa e ficavam com seus pés e pernas para fora, à mostra. Nós hoje nos sentamos em uma cadeira e escondemos parte do nosso corpo à mesa, não é verdade? No mundo antigo, não era assim. As mesas no Antigo Oriente Próximo eram extremamente baixas e as pessoas ficavam reclinadas. Talvez você se lembre da história de um homem, ou melhor, de um bebê, que quando a sua ama estava fugindo para livrá-lo da morte, deixou ele cair. E ele quebrou, machucou gravemente as suas pernas. E quando ele cresceu, ele se tornou então alguém aleijado, como nós diríamos, que tinha problema nas suas pernas. E o nome desse bebê e depois desse homem era Mefibosete. Talvez você conheça a história de Mefibosete e saiba do seu problema. E talvez você se lembre também que aconteceram muitas coisas na vida dele e que Deus o chama a sentar à mesa com Davi, porque Davi estava o honrando. Irmãos, Mefibosete daria tudo para sentar em uma mesa como a nossa, onde ele poderia esconder os seus pés, as suas pernas. Mas não, ele tinha que se reclinar e as suas pernas e pés ficavam à mostra, os seus pés e pernas tortos ficavam à vista de todos. Jesus, ele nos chama para sentarmos à sua mesa, uma mesa que revela os nossos pés, ou seja, os nossos pecados. Eu e você somos publicanos, mas que nos transforma pela sua graça. Somente aqueles que revelam seus pecados à mesa com Jesus podem ser transformados pela sua graça. Nós precisamos desejar a mesa cheia de publicanos e pecadores, porque nós também somos como eles. E se nós reconhecemos a nós mesmos como pecadores necessitados da graça de Deus e da misericórdia de Jesus, e respondemos com fé ao nosso chamado, ao seu chamado na nossa vida, Ele nos convida para estar à mesa
com Ele. Sim, talvez em um primeiro momento seja doloroso, as nossas pernas ficarão à mostra, nossos pecados ficarão visíveis, nós teremos que nos reconhecer publicanos e pecadores. Mas a sua graça nos alcança e nos transforma e faz com que tudo fique bem. Porque todos que se aproximam humildemente de Jesus sempre acharão um lugar aos pés da cruz. Sempre receberão perdão, sempre receberão graça e encontrarão o Salvador de braços abertos, prontos para o receber. Sentar-se à mesa e comer juntos no antigo Oriente Próximo, no mundo de Jesus, era uma das maiores expressões de amizade. É por isso que os escribas, os fariseus ficam escandalizados com Jesus. Como ele come à mesa com escribas e com publicanos e pecadores? Como ele pode ser amigo dessas pessoas? Os escribas, eles viram os pecadores e os publicanos, mas não com os olhos de Jesus. Para os escribas, eles jamais se sentariam com os pecadores, porque eles eram separados, eles eram diferentes. Eles se achavam justos, eles eram cheios de justiça própria. E aqui a Escritura, nesse escândalo da graça, num jantar com Jesus, nos serve como um espelho. Somos como os publicanos e pecadores, ou como os escribas. Reconhecemos nosso pecado, nossa necessidade de perdão, de reconciliação com Deus, ou somos cheios de justiça própria? Porque não somos tão maus assim como outros. Eu nunca fiz tal coisa, eu nunca disse tal coisa. A Escritura serve como um espelho e nos mostra que precisamos ver a nós mesmos como publicanos e pecadores. Caso contrário, não estaremos sentados à mesa com Jesus, mas de fora, criticando. Mais um pecador. Então, Jesus veio para salvar pecadores do câncer que corrói a nossa alma, o pecado. Esse é o nosso terceiro ponto. Quando os escribas viram que Jesus estava sentado à mesa com os publicanos e pecadores, eles não se aguentaram, irmãos. Sabe quando alguém vê alguma coisa e não se aguenta, tem que falar algo? Aqueles homens eram assim. Eles viram, como pode? Sabe quando você primeiro circula, depois e você não se aguenta e você fala algo? Aqueles homens não se aguentaram e perguntaram aos discípulos de Jesus. Só que eles não perguntaram assim, por que ele senta com os pecadores e os publicanos? Me diz. Não, eles perguntaram assim, você é discípulo de Jesus? Jesus estava do lado. Por que ele senta com pecadores e publicanos? E muito com certeza deram uma olhadinha para Jesus, assim. Irmãos, quando nós somos cheios de justiça própria, quando nós achamos que somos justos, nós agimos dessa forma. Nós nos esquecemos de quem nós somos. Nós achamos que estamos por cima, quando na verdade o nosso coração está completamente corrompido. A Escritura serve como um espelho. Quem nós somos? Como os pecadores e publicanos, ou como os escribas dos fariseus? Irmão, se existia um lugar onde um mestre da lei não poderia ser achado, no entendimento daqueles homens, era na companhia de publicanos e pecadores. Lembre-se quem eram essas pessoas, traidores, pessoas que não amavam a Deus, que não se importavam com a sua lei. Como então um mestre respeitado como Jesus, alguém que estava ganhando fama, iria destruir a si próprio, sentando à mesa com publicanos e pecadores? Jesus responde a eles com um ditado popular. Ora, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Jesus está ensinando os fariseus como ele ensina as multidões agora. Jesus ativou o modo mestre dele. Não se precisa de médico quando você está saudável. Ninguém vai ao médico quando está saudável. Ninguém quer ver a cara de um médico quando está saudável. Nós só vamos ao médico quando estamos doentes. Jesus está dizendo que assim como as pessoas só precisam de médicos se estiverem doentes, as pessoas também só precisam de um Salvador se estiverem afundadas em pecado. Ninguém que está bem, que é justo diante de Deus, precisa de um Salvador. Deus não vai chamar justos, mas sim pecadores. É isso que Jesus está dizendo. Mas não entendam que Jesus está dizendo que existem dois grupos aqui. Existe o grupo dos pecadores e dos justos. Os dos justos, eles vão se virar com Deus, eles estão tudo bem com eles, sigam firmes aí, eu vim para os pecadores. Não, Jesus está dizendo para eles, lembre-se da nossa hermenêutica bíblica do pecado, todos somos pecadores.
Ele está se referindo aos fariseus, cheios de justiça e de amor próprio. O seguinte, olha, vocês não precisam de médico, porque vocês não reconhecem a sua doença. O câncer está corroendo vocês por dentro. O câncer chamado pecado está destruindo vocês. Mas sabe qual é o problema de vocês? Vocês não reconhecem a própria doença de vocês. Jesus usou, então, o episódio na casa de Levi para explicar a razão pela qual ele encarnou. Ele está dizendo que como médico precisa ter contato com o paciente para curar a sua doença, ele precisa estar em contato com pecadores para os salvar. Nenhuma afirmação, irmãos, até aqui é mais clara da missão de Jesus. Ele veio para salvar pecadores. Há uma relação entre a nossa condição e a vinda de Jesus. Somos pecadores, doentes por causa da doença chamada pecado, que corrói a nossa alma com a violência de um câncer. Estamos entre os que estão doentes na alma e somos incapazes de encontrar cura humana para a nossa condição. É por isso que Jesus encarnou, para trazer a cura para a nossa doença mortal. Percebam que Jesus não apenas identifica o problema, ele também traz a solução. O versículo 17 aponta para o Calvário. Nossa condição é tão séria que Jesus não veio apenas para ensinar, por mais importante e fundamental que isso fosse, ele veio para morrer em nosso lugar, para nos substituir. Precisamos mais do que alguém que seja um exemplo moral e de santidade para nós. Precisamos de alguém que nos substitua. Precisamos de alguém que tome sobre si aquilo que era destinado a nós. Precisamos de um substituto sem pecado que morra em nosso lugar para aplacar a ira de Deus destinada a nós, pecadores. Por isso que o centro do Evangelho de Marcos, da missão de Jesus, está em Marcos 10, 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o propósito de Jesus. Existe uma cura para o nosso pecado, a morte e a ressurreição de Jesus. Não importa qual seja o seu pecado, não importa quão fundo você foi no lamaçal do pecado, do vício, da pornografia, da sensualidade, da cobiça, da ganância, da mentira, não importa. Jesus tem poder para perdoar e purificar você de todo e qualquer pecado. A boa notícia do Evangelho é que Jesus veio para redimir publicanos e pecadores. Como eu, como você. Se você se assentar à mesa com Jesus e deixar o seu pecado à mostra, o pecado que como um câncer corrói você por dentro, e você sabe disso, e depositar a sua fé nele, ele pode fazer o que é impossível para você. Tornar você justo diante de Deus. Transformar você por completo, lhe dar nova vida. No monte chamado Calvário, Jesus realizou tudo isso em nosso favor. Tornou tudo isso possível. Por isso a mensagem do Evangelho é: arrependa-se e creia. Isso significa que até mesmo o pior dos pecadores está ao alcance da graça de Deus. Talvez você conheça alguém na condição de Levi, ou talvez esse alguém seja você. Talvez você esteja orando por essa pessoa. Essa passagem nos encoraja, então, que devemos compreender que ninguém está longe o suficiente que não possa ser alcançado pela graça de Deus. E se você pensa que o seu cônjuge, filhos, parentes ou amigos são pessoas improváveis, lembre-se de Levi. Ele era a pessoa mais improvável da cidade inteira de Cafarnaum. Tenha paciência, persevere em oração, testemunhe ousadamente, confie em Jesus. Mas eu quero encerrar dizendo que se você é cristão, se você deposita sua fé em Jesus, Jesus também chamou você pelo nome e o escolheu pessoalmente. Da mesma forma que ele fez com Levi, ele também fez com você. Pela sua graça, ele fala a você, você o ouve, então o segue. E há alegria no meio disso tudo. Apesar de vivermos em um mundo quebrado, caído pelo pecado, apesar de enfrentarmos dificuldades. Lembre-se, Levi deu uma festa, porque ele queria celebrar o chamado de Jesus.
Um dia, Deus dará uma festa para celebrar o nosso chamado. Apocalipse 19, versículos 5 a 9, diz o seguinte: E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: Escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Um dia, Deus dará um jantar para nós. E nós não estaremos mais com os nossos pés à mostra com os nossos pecados. Não, nós nos vestiremos de linho finíssimo, da justiça dele, e ouviremos: bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Essa é a alegria de participar da mesa de Jesus. Essa passagem que nós lemos hoje, de um jantar, de um escândalo da graça, é um antegozo disso. Aquelas pessoas experimentaram o que todos os crentes fiéis de todas as eras experimentarão um dia: a mesa com Cristo. Pela graça de Deus, fomos convidados à sua mesa. Pela graça de Deus, participaremos das bodas do Cordeiro. Pela graça de Deus, estaremos para sempre com Ele no seu reino, assentados à mesa com Ele. Um dia vamos jantar com Jesus, à sua mesa, em seu reino. Pela graça de Deus, você pode aceitar também o convite para se sentar à mesa com Jesus e desfrutar dessas coisas. Se você ouvir a sua voz, siga-o, cheio de fé e coragem. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar.